A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida nesse dia de hoje. Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que nos diz o seguinte: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, nós vemos o primeiro exemplo que nós temos aqui, que o Senhor Jesus Cristo inclusive nos dá, é que antes de realizar esse milagre de andar sobre as águas, ele vai para o monte orar. Monte é lugar de consagração, de elevação espiritual, onde ficamos mais sensível à voz do Espírito Santo, aonde buscamos revelações, aonde temos intimidade, comunhão com Deus. No versículo 23 diz que o Senhor Jesus Cristo subiu ao monte sozinho para orar, O monte é lugar de intimidade, de busca, de relacionamento com Deus. Se nós quisermos andar sobre as águas dos problemas da nossa vida, que são tantos os problemas que parecem um mar, nós devemos buscar a Deus, mas irmos mais fundo, termos intimidade, termos comunhão, E o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 24, aliás, o texto bíblico fala no versículo 24 que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Perceba que o texto diz açoitado pelas ondas, ou seja, o barco estava sendo realmente agredido pelas ondas. Havia uma grande tempestade, o vento jogava aquele barco de um lado e para o outro. O Senhor Jesus Cristo chega quando aquele barco já está em alto mar. Se não me falha a memória, no Evangelho de Marcos fala que os discípulos já não tinham mais nem força para remar contra aquela tempestade que estava jogando o barco de um lado e para o outro. O que eu percebo com isso é que muitas vezes na nossa vida o Senhor Jesus Cristo vai chegar quando o nosso barco já está sendo açoitado pelas ondas dos problemas, já está sendo jogado para lá e para cá pelas dificuldades, pelas escassezes, que o Senhor Jesus Cristo ele vai se atrasar, como é a marca registrada do Senhor Jesus Cristo, ele chegar depois, E quando o Senhor Jesus Cristo ele caminha sobre as águas, os discípulos à primeira vista se assustam, Mas Pedro, quando vê o Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Nós vemos que nenhum outro discípulo teve a coragem, teve a ousadia de Pedro de pedir para o Senhor Jesus Cristo para ir andar por cima das águas, Pedro era muito íntimo do Senhor Jesus Cristo. Novamente, intimidade com Deus, a nossa busca profunda, o nosso relacionamento com Deus nos garante que nós vamos andar sobre as águas dos problemas, sobre as dificuldades, sobre tantos contratempos que se levantam contra as nossas vidas, mas nós temos que buscar ter intimidade com Deus, assim como Pedro tinha. Pedro apontou o Senhor Jesus Cristo, foi o primeiro a apontar o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele não apontou para a carne, mas sim para o Espírito, que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Pedro era muito íntimo do Senhor Jesus Cristo, era um dos 3 discípulos mais íntimos, mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, esse texto bíblico nos aponta, nos ensina que se nós quisermos andar sobre o mar dos problemas, das dificuldades, das enfermidades, nós temos que nos tornarmos íntimos com Deus, nós temos que ir além daquela oraçãozinha de 5 minutos, de 2 minutos que nós fizemos ali, já torcendo para sair correndo da presença de Deus,
para que nós possamos ver o milagre do Senhor Jesus Cristo, a glória dele, como Pedro viu e conseguiu andar sobre as águas. Nós precisamos termos intimidade, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos ter sede, fome da presença de Deus na nossa vida. Senão, assim como Pedro, quando nós sentirmos o vento bater, que Pedro sentiu aqui, diz o seguinte no versículo 30, mas sentiu o vento forte e teve medo, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Muitas das vezes, nós vamos andar sobre as águas, mas vai ter o vento vai nos açoitar, vai nos agredir, e pode ser que se nós, ainda que tivermos intimidade com o Senhor, ainda que conhecemos o Deus que nós servirmos, mas se no meio desse caminho, quando o vento se levantar com força, a gente tiver medo, né, se entregar à sensibilidade da nossa carne, do nosso sentido humano, nós vamos afundar como Pedro, né? Então a primeira coisa que nós devemos buscar, né, e esse texto nos ensina isso, para que nós possamos vencer os problemas, as dificuldades, os levantes, as escassezes, as enfermidades, os abandonos, as traições, as injustiças, é ter intimidade com Deus. Somente com o Senhor Jesus Cristo nós vamos conseguir vencer esse mar de dificuldade, de morte, de tristeza, de sofrimento que tem se levantado nas nossas vidas. No caso de Pedro, né, ele conhecia o Senhor Jesus Cristo, ele era íntimo, ele já tinha visto o Senhor Jesus Cristo realizar alguns milagres, e mesmo assim ele afundou. Afundou por quê? Porque ele sentiu o vento forte. Muitas vezes nós conhecemos Deus, nós temos intimidade, nós sabemos que Deus tudo pode, que o diabo não tem poder nenhum, mas o vento, os problemas, as dificuldades, as perseguições, as circunstâncias nos amedrontam. E aí, como Pedro, mesmo conhecendo Deus, mesmo tendo intimidade com Deus, nós acabamos afundando. Meus irmãos, nós possamos nos tornar primeiramente íntimos de Deus e crermos ainda que tudo diga que não, que é impossível, que está difícil, né? Nós devemos ter intimidade com Deus, buscar ir mais fundo, buscar nos consagrar, saber dele o que ele quer da gente, né? E se aproximar de Deus, para que nós possamos andar sobre o mar da tristeza, da dor, do sofrimento, e que possamos vencer todas as batalhas que pelo diabo, pela adversidade é posta na nossa vida. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, que